Olá, é com muita alegria que estamos iniciando nesse exato momento, para quem está assistindo ao vivo, são 16 horas desse dia 22 de abril, estamos inaugurando, abrindo o 12º evento científico promovido pelo Grupo de Estudo de Impactos das Novas Morfologias do Trabalho sobre a Vida de Trabalhadores e Trabalhadoras, no ambiente IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Este evento tem uma frequência, uma periodicidade mensal, no momento virtual, mas ele vem de uma série histórica de eventos presenciais. E esse 12º evento científico, ele tem um tema alusivo a uma data que se aproxima, que é o dia 28 de abril. Hoje é 22. 28 é dentro de 6 dias, e esse 28 de abril, como vai ser explicado pelo nosso moderador, palestrante e moderador, Gilmar Ortiz de Souza, é um tema alusivo a um tema importante que foi denominado, e tem várias denominações, mas ele é um dia mundial e um dia nacional em memória das vítimas dos acidentes e das doenças do trabalho. No Brasil, ele é objeto, inclusive, de lei, da Lei 11.121, 2005, mas ele se alinha, conforme o Gilmar vai explicar, a outras celebrações equivalentes no âmbito da saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras. Este grupo de estudos existe há cerca de 1 ano e meio, no âmbito do IEA, e o Gilmar Ortiz, que vai coordenar essa reunião, é integrante desse grupo de estudo e está com a delegação de hoje de ser palestrante inicial e o moderador. Nós estamos muito felizes porque nós estamos nos antecipando a esta data do 28 e já trazendo esse tema, que é um tema de extrema importância, relevância e atualidade, sobretudo sobre o foco que vai ser dado a ele neste evento de hoje. Eu queria dizer, ao cumprimentar, saudar todos os participantes e também as nossas convidadas, né, que vão ser apresentadas pelo nosso coordenador e moderador desse evento, mas eu já antecipo o agradecimento da Maria Maeno e Luciana Barreto, que nos honram com a sua participação e presença neste grande evento promovido pelo IA da USP. Queria antecipar também, já avisar que as pessoas poderão, vocês que estão nos assistindo e participando agora ao vivo, poderão enviar suas perguntas para um endereço de e-mail chamado @usp.br. Esse endereço vai ser repetido pelo Gilmar, talvez mais umas 2 ou 3 vezes, e essas perguntas vão ser recebidas e, na medida possível, serão respondidas. A dinâmica deste evento vai ser explicada pelo Gilmar, mas a dinâmica ela começa com as apresentações dos palestrantes, que são 3 nesta tarde, a começar por Gilmar, que tem esse dublê de palestrante e moderador convidado, e seguido por Maria Maeno, que vai ser apresentada também por Gilmar, e por Luciana Barreto, em média 20 e poucos minutos para cada um dos 3, e em seguida nós vamos começar a parte de debates entre nós e tentando responder as perguntas que forem enviadas para esse endereço IEA Responde. Eu até costumo brincar nos outros eventos, costumo dizer, às vezes não responde, porque são perguntas difíceis, mas a gente acrescenta mais alguma pergunta às perguntas que a gente não puder responder. Mais importante do que responder é saber formular as perguntas e ter essa atitude de sempre ter mais perguntas. Às vezes elas não têm respostas. Com isso, eu queria apresentar o nosso querido Gilmar Ortiz de Souza, que eu tenho o privilégio de conhecer já há algum tempo. Gilmar Ortiz de Souza é engenheiro de segurança do trabalho, uma trajetória longa, e é professor universitário. Ele é o coordenador da Pastoral Operária da Diocese de Santo André, aqui no ABC.
e ele reside em São Bernardo e coordena a diocese e da Pastoral Operária, a Pastoral Operária da Diocese de Santo André. E ele, nessa qualidade de pastoral operária, é que ele também é membro do nosso grupo de estudos, do IA. E é nessa qualidade de representante da pastoral operária que Gilmar também participa e representa a pastoral operária na Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras. É um movimento social relativamente novo, e ele está em representação da Pastoral Operária, que é uma das 54 entidades que, nesse momento, compõem a Frente Ampla, um movimento social entre instituições e movimentos sociais outros, que também Luciana Barreto representa aqui no Instituto Lavoro, na Frente Ampla, e aqui estará também como advogada LBS Advogados, e nesse dublê também com o Instituto Lavoro. Sem mais delongas, eu queria então passar a palavra ao Gilmar, nosso integrante do grupo de estudo, e também, nessa tarde, moderador desse evento. Agradeço a presença de todos os convidados que estão nessa sala, convidadas e convidado, e saúdo mais uma vez a todos que estão nos assistindo nesta tarde e que vão continuar assistindo através das mídias que ficarão disponibilizadas pelo IA. Agradeço o apoio do IA, na pessoa de Cláudia Pereira, que está aqui, Cláudia Regina Pereira, na pessoa de Sérgio Ricardo Vilani, que está aqui nos Vilani Bernardo, e de outras pessoas que nós não vemos, muitos nós não vemos, mas só é possível esse evento graças ao apoio técnico, tecnológico e midiático do IA USP, a quem nós agradecemos. Eu sou pesquisador, colaborador deste grandioso Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Boa tarde. Gilmar, você tem a palavra daqui para frente. Boa tarde a todas e todos. Tá? Então, quero agradecer ao doutor René por essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né, para nós, não só para nós que atuamos na área de segurança e saúde do trabalho, mas para toda a classe trabalhadora. Né? E como nós falamos na Pastoral Operária, quem não é trabalhador ou trabalhadora? Somos todos trabalhadores e trabalhadoras. E agradeço muitíssimo também a doutora Maria Maeno, ela é médica e pesquisadora da Fundacentro, e a doutora Luciana Barreto, né? Ela é advogada e sócia da escritórios LBS, com especialidade em trabalhista e previdenciária. Então, as duas vão falar com mais detalhes algumas coisas que eu vou falar aqui, né? Bom, então eu vou abrir uma apresentação aqui para a gente poder tá falando, né? Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, dia 28 de abril, uma data muito emblemática para todos nós. E a origem do 28 de abril, né, foi um acidente que aconteceu dia 20 de novembro de 68, em Farmington, que é uma cidade no estado da Virgínia Ocidental, lá nos Estados Unidos. Morreram 78 trabalhadores e 21 foram os sobreviventes. Esses acidentes, 78 mortos, até aqui não foi um número tão grande, tanto no século XIX quanto no século XX. Mesmo no século XXI, a gente tem encontrado acidentes até que ocorreram que tiveram mais mortes do que esse, né? É bom lembrar que perto de Farmington, né, teve um acidente maior, o maior dos acidentes dos Estados Unidos, que morreram 362 trabalhadores, né, em 1907, em 9 de dezembro de 1907. E, só para registrar, o maior acidente em Minas, né, em mineração, lá foi na China, na província de Liaoning, onde morreram 1.549 trabalhadores, em 26 de abril de 1942. Né?
E aí, depois desse acidente, mas esse acidente de Farmington, ele teve uma comoção muito grande, porque ele foi transmitido ao vivo, né, pela televisão na época, acompanhando os familiares que estavam tentando, o pessoal que estava tentando resgatar os entes queridos. Então, foi uma comoção muito grande. Isso provocou uma greve logo em janeiro de 69, envolveu mais de 40 mil mineiros, né? E depois de muita luta, no final, em dezembro, foi liberada uma lei nos Estados Unidos, né, chamada Lei do Carvão. E em 70, em 28 de abril de 70, aí nos Estados Unidos foi criada uma lei bem mais abrangente sobre segurança e saúde do trabalho, que provocou, inclusive, o surgimento ou a criação, né, da OSHA, né, em 28 de abril de 1971. E aí, em 1989, uma central sindical nos Estados Unidos denominou esse dia como um Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. E é bom que se diga também, que se registre que 5 anos antes, em 1984, já o Canadá já tinha também definido o 28 de abril como sendo um dia nacional de luto para os trabalhadores. No entanto, eles falaram que era por causa de uma lei bastante abrangente de segurança e saúde, foi criada lá no Canadá em 1914. Né? Agora, a gente não pode falar de acidentes de mineração sem nos lembrar, né, do acidente da mineradora Samarco, em Mariana, né, ocorrido dia 5/11/2015, que, além da morte de 19 pessoas, provocou aí toneladas, né, de rejeitos que acabaram com o Rio Doce, com a fauna, a flora, quer dizer, incalculável o prejuízo que esse acidente ocorreu. Né? E, lógico, né, lembrarmos também, o mais recente, 25 de janeiro de 2019, o acidente da empresa Vale, em Brumadinho, também em Minas Gerais, onde morreram 270 pessoas, né, a grande maioria trabalhadores, inclusive que se transformou no maior acidente da história do Brasil, até superando o anterior, que tinha ocorrido em 4 de fevereiro de 71 em Belo Horizonte, vitimando 69 pessoas. Né? Então, não dá para a gente falar de um Dia Mundial em memórias das vítimas sem nos lembrarmos desses acidentes aí. Em 2003, a OIT aderiu, né, entrou na campanha, e aí, além do Dia em memória às vítimas de doenças e acidentes do trabalho, eles também instituíram como sendo o Dia Mundial para a Segurança e Saúde no trabalho, estabelecendo temas, né, e também subsídios para que todo mundo pudesse participar desse dia. E desde então, né, o 28 de abril, além do Dia em memória das vítimas de doenças e acidentes no trabalho, também é considerado o Dia Mundial para a Segurança e Saúde no Trabalho, ou como eles chamam, o Safety Day. Né? De lá para cá, muitos temas, né, foram feitos com subsídios pela OIT. Como o doutor René já falou, no Brasil também nós temos uma lei, né, 11.121, de 25 de março, que também fala aí do Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes de trabalho, que devem ser celebrados, né, como o doutor René falou, no dia 28 de abril de cada ano. Né? E não poderíamos também falar de tragédia sem, né, falar da atual tragédia que está acontecendo no mundo todo. Né? Então, dados atualizados até ontem, né, 21 de abril de 2001, nós temos aí 141 milhões de casos ocorridos, né, mais de 80 milhões de pessoas recuperadas e mais de 3 milhões de mortes. Né? E no Brasil também mais de 14 milhões de casos registrados. A gente sabe que o número é maior ainda porque existe uma subnotificação, né? E mais que são registrados, onde os recuperados, né, passam de 12 milhões. Recuperados, como a gente fala entre aspas, né? A doutora Maria Maiano vai falar um pouco mais sobre isso, porque as pessoas que acometidas por essa doença acabam tendo sequelas, né? E
passamos, então, de mais de 381 mil mortes, né? É uma tragédia realmente, né? E a pergunta que a gente faz nesse dia, em memória às vítimas, né, de acidentes, e no caso, quantas dessas 381 mil mortes, né, estão relacionadas ao trabalho, né? Como a própria doutora Maria Maiano já me disse uma vez, né, nós saberíamos se tivéssemos uma comunicação do acidente de trabalho emitida, como a gente chama a CAT, né, que nos dá o direito de transformar essas pessoas que adquiriram, né, foram infectadas pela doença no trabalho, né, ou durante o trabalho, ou no trajeto para o trabalho, e também o sistema de notificação, o SINAM, né, também tivesse notificado. A gente sabe que alguns estados, Bahia, São Paulo, e outro, mais um que não me recordo agora, tem algumas notificações, mas muito poucas. As CATs também, muito poucas emitidas. E por essa razão, né, quando a gente não tem um número, eu procurei fazer uma pesquisa, né, na internet, né, utilizando aí notícias de mídia, de sindicato, associações, conselhos, enfim. O que eu encontrei, né, é bem importante, né, dizer que essa não é uma pesquisa científica, né, os dados não são epidemiológicos, né, não dá para considerar isso como dados epidemiológicos, né, são notícias, e aí a gente sabe que tem algumas profissões tem uma comoção maior, né, portanto, uma visibilidade maior. Por exemplo, que a gente tem, nesse caso, 710 médicos notificados e enfermeiras 172. Quer dizer, a gente sabe que o número de vínculos de enfermeiros é muito maior, então esse número a gente estima que seja muito maior, mas são as notícias que a gente tem na internet, né? Peguei algumas outras categorias que a gente vai estar falando um pouco mais daqui para frente. Começando com essas categorias da saúde, né, não são só os médicos, os enfermeiros, mas também temos outros profissionais de saúde. A gente vê aqui que no início da pandemia teve um número muito grande de mortos, né, a gente está falando de óbitos, né, e depois que começam a subir também no início de 2021. Dos médicos e as médicas, 86% nessa minha pesquisa são homens, né? E é uma idade média de 66 anos. As enfermeiras, enfermeiros, né? A maioria mulheres, 66%, com uma idade média de 50 anos. E aí nós temos outros profissionais da saúde, né? Temos funcionários administrativos, tanto de UPA e hospitais, como agentes de apoio, motoristas de ambulância, vigilantes, agentes funerários, motoristas de carros funerários, agente comunitário da saúde. Então, também tem muita gente envolvida que também morreram, né, de Covid-19 durante o trabalho. Tem alguns casos, não vai ser possível falar de todos, né? Eu pesquisei mais de 1.500 casos, eu peguei algumas fotos de alguns aqui na internet, né, para a gente prestar uma homenagem um pouco a esses que morreram, né? E eu, olha, confesso que foi difícil escolher alguns para a gente poder estar falando aqui. Obviamente não dá para falar de muitos, né? Mas eu peguei esse caso, por exemplo, dessa médica, a doutora Meonique Silva Batista, né? É uma médica clínica geral, 29 anos apenas, e faleceu dia 10 de 8 de 2020, né? Nova, né? E atuava na linha de frente e faleceu. Também peguei esse caso do doutor Lucas Pires Augusto, médico neurocirurgião, 32 anos apenas também, jovem, né? E aí disse que pegou a doença fazendo o que mais gosta. São histórias tristes, né? Fazer esse tipo de pesquisa, confesso que foi bastante doloroso para mim, né? Mas também é uma forma de homenagem. Esse faleceu em 8 de agosto de Ivaiporã, uma cidade do Paraná. Enfermeiras também temos muitas, né? Que as fotos aqui a gente pode dizer. Também foi difícil escolher algumas, né? E eu peguei aqui uma
a Carla Nascimento Dias, também jovem enfermeira de 46 anos, que atuava num hospital da Polícia Militar, lá no Rio de Janeiro. Ela faleceu praticamente no início da pandemia, lá em 15 de abril de 2020, né? Depois de um mês lutando, conforme a notícia está dizendo, contra a Covid-19. Né? Peguei esse outro caso desse enfermeiro, ele está aqui com a esposa e a filha, né? Manuel Conceição Santos, também jovem, 42 anos, né? Faleceu 12 de maio de 2020 em Manaus. Né? Da categorias da educação também, né? Peguei não só professores, também funcionários de escola faleceram, né? E a gente percebe aqui em fevereiro um aumento muito grande, né, na morte de professores. É preocupante, muito preocupante. Inclusive agora a gente está com esse processo de abertura da escola, greve, e é muito justa a greve dos professores, porque a gente sabe que mesmo com a vacina, acima de 47 anos, a gente vai ter um acréscimo, pessoas vão morrer. É um problema que tem que ser bastante discutido, isso, né? Bom, nesses professores que eu peguei, 60% homens, né, uma idade média de 66 anos, e funcionários de escola eu peguei vários, né? Por exemplo, a maioria eram agentes educacionais, vários tipos, né? Merendeiras, várias merendeiras, 13%, no caso 24%, diretores e diretoras de escola também, muitos, né? E agentes de segurança, porteiro, manutenção, caseiro, enfim. Então, como disse, né, são notícias que muitas vezes não saem. Isso que eu peguei uma amostra muito pequena do que, na realidade, isso aconteceu. Da mesma forma, né, muitas fotos, também foi difícil escolher qual para poder estar especificando aqui. Mas eu peguei esse caso da professora Maria Tereza Couto de Lourenço, 32 anos, nova, né? Que ela faleceu aí em 22 de fevereiro desse ano, justamente na volta da escola. Então, faz parte de muitos que morreram justamente nesse período aí de volta às escolas. E nesse caso também, escolhi esse caso porque a professora Noêmia Martins Coimbra, uma professora de 41 anos, que morreu dia 1º de março desse ano, e o marido também, um dia depois, morreu, né? A doutora Luciana vai falar depois um pouco mais sobre isso, mas pela nova legislação previdenciária, o cônjuge, né, no caso de morte do marido ou da esposa, ele receberia aí um benefício previdenciário muito maior se for considerado doença do trabalho do que se não for considerado doença do trabalho. Né? Então, nesse caso, quando morre o cônjuge também, então ninguém acaba recebendo. Né? Então, é duplamente triste. E não foi só esse caso, tivemos muito mais casos, que a família inteira, bom, enfim. Mas depois a doutora vai falar um pouco mais, não só das pessoas que morreram, dos beneficiários, do cônjuge, mas também das pessoas que os sobreviventes, né, como a doutora Maria Maeno fala na pesquisa, depois a gente vai falar também disso. Aliás, a doutora Maria Maeno também vai falar mais um pouco sobre essa relação do trabalho, não só dos médicos. Quando a gente fala em médicos e enfermeiros, é fácil, né, a gente identificar que tem uma relação, que o risco é muito maior, ele convive com os infectados. Mas muitos outros trabalhadores também, ao sair para trabalhar, pegam ônibus, pegam trem, enfim, estão também sujeitos, né, a ser infectados pela Covid por causa do trabalho, mas essa relação no trabalho, a doutora Maria Maeno vai falar um pouco melhor sobre isso. Também tivemos esse caso de um funcionário de escola, né, do Carlos Sérgio da Castro Silva Viola, inclusive da USP, né, Associação dos Docentes da USP, né, pode ser até que um pessoal aí da USP já conheça, né, tenha conhecido o Viola, né, e foi um dos primeiros, inclusive, na minha pesquisa, a falecer. Ele faleceu dia 7 de abril, logo no início da pandemia aí, do ano passado. Peguei também esse caso da merendeira, né, em Mauá, o prefeito até chorou pelo falecimento dela, a Edna Lima Almeida, 69 anos, faleceu dia 15 de maio de 2020, em Mauá.
Peguei também algumas categorias, né? Funcionário de supermercado, açougue, funcionário de farmácia, funcionário de padaria. A gente sabe que muitas outras categorias de comércio, muitos lojistas, muitas outras também trabalharam. Não deu para pesquisar todos, mas a gente sabe que certamente muitos morreram infectados com a doença por causa do trabalho, né? Então, mas a gente vê aqui que tem um número muito grande no início da funcionários do supermercado, muito grande no início da pandemia e também no início desse ano também. Mesma coisa, né? Várias fotos também, difícil escolher, né? Alguém, né? E eu peguei a Vanessa Domingos, que é farmacêutica, né? Ela faleceu dia 22 de março, também lá no início da pandemia, em João Pessoa, na Paraíba, né? Nova, bonita, né? E também esse funcionário de padaria, gerente de uma padaria que morreu dia 15 de maio, em Porto Velho. Muitos outros funcionários de padaria também faleceram, assim como eu disse, e outros lojistas, né? Peguei outras categorias, peguei também os policiais, bancários, empregadas domésticas, motoristas, pedreiros. Obviamente que muitas outras categorias também trabalharam durante a pandemia. A gente sabe que a construção civil não parou, a gente sabe que muitas montadoras não pararam um período, depois voltaram, autopeças, as empresas não pararam. Muita gente morreu, mas não sai na internet, né? E se não tem uma CAT emitida, como eu disse, a gente não fica sabendo, né? E dos policiais, a maioria são militares, mas a maioria dos vínculos também são militares, era até óbvio, né? E a gente também assusta também o número de policiais que morreram em março, né? As notícias de mortes, o que até justifica, né, a vacina para essa categoria. Mas era óbvio encontrar um maior número de militares, mas também número de civis, que os vínculos são muito menores, mas tem um número grande, e os que trabalham em penitenciárias, também um número muito grande, porque o número também é muito menor do que o número de vínculos de militares, né? Encontramos também guardas civis municipais, os GCMs, né? Bombeiros, pessoal do Detran, policiais rodoviários, até um caso de policial ambiental eu também encontrei. A média, né, de idade desses policiais de 46 anos, né, dos bancários 49 anos, né, onde nos bancários a maioria homens, né, 90%, grande maioria homens, 90%. E dos motoristas, aqui eu tirei os motoristas de ambulância e de funerárias, esses daí eu considerei na área de saúde, mas morreram muitos motoristas, cobrador de ônibus também, né, motorista de prefeitura, de aplicativo, de caminhão, e até um motorista de particular, esse caso eu me lembro bem, era um motorista, inclusive, da primeira-dama de Curitiba, né? E na reportagem do jornal, eu não coloquei aqui, tinha lá a primeira-dama recebendo um prêmio na Câmara, sem máscara. Bom, enfim. E aí também muitos casos, né? Difícil também escolher, eu escolhi o primeiro, né? A primeira, né, que morreu lá no início da pandemia, 31 de março de 2020, a Magali Garcia, 46 anos, uma policial militar. Morreu 31 de março, em Cotia, aqui no estado de São Paulo. Também o bancário, né, a gente não tem o nome, Seu Lima, o bancário lá, 4 de agosto de 2020, e também a esposa morreu, né, peguei esse caso, também mais um caso onde morreu não só o trabalhador, mas a esposa, né, e não poderia falar, né, sem falar da dona Cleonice Gonçalves, né, que acabou virando um ícone aí da pandemia, empregada doméstica lá no Rio de Janeiro, 63 anos. Ela faleceu no dia 17 de março, né, depois de ter contraído o vírus da patroa, que tinha retornado de uma viagem da Itália. Depois a gente ficou sabendo que ela não tinha sido a primeira, né, depois até a doutora Maria Maena vai falar um pouco mais do congresso do estudo de pesquisa que eles estão fazendo, mas descobriram que tinha uma outra empregada que tinha morrido uns dias antes aqui em São Paulo, mas ela ficou conhecida como a primeira vítima da Covid-19 no Brasil, né? E uma trabalhadora, né, que adquiriu a Covid no trabalho. Então, por esse motivo, não tinha como eu não falar dela. E lembrando aqui sempre essa figura do iceberg, que eu mostrei aqui uma pequena ponta do iceberg, né? O que está por baixo disso, a quantidade de pessoas que morreram
por causa da Covid, a gente não sabe, né? Não tem como saber, a não ser, né, que esses casos sejam registrados, esses direitos desses trabalhadores sejam reconhecidos, né? Tanto para os vivos como para os mortos e, evidentemente, para os seus cônjuges, né? E assim, lembrar que está sendo feita uma pesquisa, né? Senti que a doutora Maria Maeno vai falar um pouco melhor sobre essa pesquisa, né? E justamente para tentar identificar, né, esses registros, já que as empresas não estão registrando, né? Então a gente precisa uma alternativa e tem um trabalho científico, essa sim a pesquisa científica está sendo feita. E então, concluindo aqui a minha apresentação, né, Dia Mundial, e a gente sempre tem uma frase que foi até instituída dentro desse dia, que é lembrar-nos dos mortos, né, mas lutarmos pelos vivos, né? E a melhor maneira que a gente pode fazer para honrar a memória desses trabalhadores é lutar ou reivindicar os direitos desses trabalhadores. Tá? Bom, concluindo, né, agora, como o doutor René fala, né, sem delongas, eu vou dar a palavra agora para continuar à doutora Maria Maeno, né? Ela é médica e pesquisadora da Fundacentro, né? É uma das pioneiras, inclusive, nesse assunto da Covid ser uma doença do trabalho, e vai estar falando um pouco para a gente, né, dessa relação da doença com o trabalho e também na pesquisa que está sendo feita, né, doutora? Pode assumir? Pode ligar o microfone, doutora. Bom, saudações a todas as pessoas que nos assistem. Eu saúdo o professor René, Gilmar, colega Gilmar, Luciana, doutora Luciana, e agradeço a oportunidade de conversar sobre essas condições agressivas às quais os trabalhadores são submetidos desde sempre, inclusive neste século XXI cheio de tecnologia. Após essa bela homenagem que o Gilmar prestou aos trabalhadores, eu vou tentar lançar algumas ideias aqui, para que possamos juntos construir e reforçar movimentos sociais que subvertam essa situação crônica geral, em particular no nosso país, onde os interesses do capital vêm se sobrepondo aos interesses coletivos em todas as áreas, colocando-nos todos em situação de extrema insegurança e precariedade. A enorme catástrofe que vivemos no mundo com a pandemia de Covid-19, e em particular no Brasil, suga nossa atenção, nossos esforços e nossas ações quase desesperadas em ajudar o povo que vive do trabalho, composta, como o Gilmar falou, praticamente de todos os adultos, adolescentes e mesmo crianças. Dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, o SINAM, mostram que entre 2007 e 2019, 279 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos morreram no trabalho e quase 28 mil sofreram acidentes graves enquanto trabalhavam. Sabe que são muito mais. Recente notícia agora, do dia 16 de abril, abalou uma pequena cidade do arquipélago do Marajó e deveria escandalizar o nosso país. A morte de um menino, de uma criança de 14 anos, que ajudava a empurrar madeira em uma serraria e perdeu o equilíbrio, caindo sobre uma serra elétrica que o cortou ao meio. O problema é anterior à calamidade pública que vivemos, e não há dúvida de que o aumento da pobreza e da desigualdade social em um país aumenta também o número de adoecimentos de qualquer natureza e também aqueles relacionados ao processo de trabalho. É bom lembrarmos que quando a pandemia que chegou, há pouco mais de um ano, já havia um galopante processo de precarização da vida e do trabalho. Em julho de 2017, a chamada reforma trabalhista desregulamentou as relações de trabalho, permitindo contratos intermitentes mais inseguros em uma relação que, por definição, é desigual entre empregadores e trabalhadores. Em 2019, a chamada reforma previdenciária aumentou a idade mínima para a aposentadoria e diminuiu o valor, não só da aposentadoria, como das pensões e dos auxílios-doenças, restringindo a possibilidade de milhares de pessoas atingirem a aposentadoria, aumentando a precariedade da vida dos trabalhadores e de suas famílias em situações em que se encontram em maior fragilidade. Os defensores dessas mudanças diziam que a situação ia melhorar,
No entanto, em fevereiro de 2020, contradizendo suas previsões, o desemprego já atingia o alarmante índice de 11,2%, isto é, quase 12 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Adicionalmente, já havia uma sequência de ataques ao SUS pelo subfinanciamento crônico, mas a pá de cal sobre qualquer possibilidade de melhoria se deu com a Emenda Constitucional 95 de 2016, que congelou os gastos públicos até 2036. Também já tínhamos um processo de privatização dos serviços públicos potencializado pela Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000, que limita o aumento de gastos com o pessoal da administração direta e favorece o aumento das despesas com serviços terceirizados. Ambos os dispositivos legais estão em vigor. Então, já tínhamos um conjunto de elementos estruturais determinantes da precarização da vida e das relações de trabalho, de desgaste da saúde e de ataques sistemáticos ao SUS e aos demais aparatos protetores do Estado, que a pandemia revelou serem tão importantes. Parece que só agora uma parte dos brasileiros descobriu o SUS. Espero que passemos todos a ter orgulho desse sistema e passemos a defendê-lo de verdade, como um de nossos mais preciosos patrimônios e símbolo de políticas de diminuição da desigualdade social no país. O esperado numa guerra, cujos inimigos centrais são o vírus e a desigualdade social, seria a existência de um comando nacional sob a coordenação do governo federal, que juntamente com os governos estaduais e municipais, elencasse medidas a serem efetivadas de maneira a termos o menor número de infectados, o menor número de casos graves e o menor número de mortos. Temos dispositivos legais que permitem a rápida constituição de comandos nacionais integrados para situações de emergência em saúde pública de importância nacional e internacional, como é este caso, nos quais o Ministério da Saúde tem papel central. Formalmente, esse Comando Nacional até foi constituído, mas na vida real nunca exerceu a liderança na unificação de nossa gente. E o que vimos foi um país acéfalo, com a maior autoridade política se comportando de maneira inadequada, provocando aglomerações, minimizando o problema, falando mal de máscaras, sendo fonte de notícias falsas e criando polêmicas inúteis com governadores, além de trocar de ministros da saúde no curso da pandemia. A lista do que deveria ter sido feita e não foi feita é longa e passa por controle do tráfego aéreo e circulação viária para conter a disseminação do vírus, articulação com o setor empresarial para mudanças nos processos produtivos de maneira a suprir o país de equipamentos e medicações, pactuação com o setor empresarial para interromper demissões e manter salários. Pelo contrário, as declarações do governo federal foram de não responsabilidade sobre as relações de trabalho, liberação imediata do auxílio emergencial definido pelo Congresso Nacional do valor de R$600 no ano passado, menor agora, muito menor agora, de forma planejada e organizada, sem exigências inatingíveis no processo de concessão, o que causou tumulto nas agências bancárias pelo desespero dos mais vulneráveis, ao se depararem com vários obstáculos, como, por exemplo, não terem celular, que era uma das exigências, inconsistências de dados cadastrais, etc., o que resultou em aglomerações que atingiram os requerentes e os trabalhadores bancários. Um repasse financeiro ágil para os estados reforçarem as estruturas do SUS em todas as suas esferas, incluindo não só os hospitais, as UPAs, UTIs, mas também a atenção primária da saúde, a atenção domiciliar e a vigilância em saúde. O repasse financeiro para pequenas empresas, que também foi retardado, determinação de restrição das atividades de trabalho. Pelo contrário, os decretos federais incluem como atividades essenciais atividades econômicas duvidosas quanto à sua essencialidade, como, por exemplo, a dos frigoríficos, de mineração, atividades religiosas, unidades lotéricas, de construção civil, salões de beleza, academia de ginástica, etc. Eu gosto de lembrar de dados da Abrafrigo que mostram que o trabalho nos frigoríficos, considerado essencial por decreto, teve como destino majoritário a Ásia e não o povo brasileiro. Lembremos-nos que nesse setor a produção aumentou em 10% durante a pandemia, às custas de milhares de trabalhadores infectados,
que acabaram disseminando a doença nos municípios onde as empresas estão sediadas. Outro exemplo, a mineração, tornada essencial pelo decreto federal, conta com pelo menos 1,5 milhão de pessoas e tem interface com setores de transporte e de portos, atingindo também comunidades indígenas e quilombolas. O argumento das empresas de que o produto da mineração é essencial para a fabricação de medicamentos é contestada por pesquisadores que afirmam que ínfima parte tem essa utilidade. Uma outra coisa importantíssima que está em tempo de fazer é investimento pesado na ciência e nos nossos valorosos órgãos de pesquisas, entre os quais a Fiocruz e o Butantan. E, finalmente, a forte comunicação de massa de informações e orientações corretas às pessoas. É importante que se tenha claro que as experiências até o momento mostram que a única forma de interromper a transmissão do vírus em uma situação de inexistência de imunidade coletiva é um planejamento de lockdown com períodos de retorno controlado, testagem e vacinação rápida em grande quantidade para evitar casos graves e o surgimento de novas variantes de preocupação. Matéria publicada hoje pelo infectologista Celso Granato, diretor clínico do Laboratório Fleury, se refere a uma pesquisa deles que tem mostrado que 70% das pessoas vacinadas apresentaram títulos de anticorpos neutralizantes, mas 30% não. E a pergunta sem resposta ainda é: esses 30% estão protegidos também pela imunidade celular, que não se consegue medir? Aponta-se, então, a necessidade de se manter o isolamento físico mais ou menos restrito segundo a necessidade coletiva, cujo indicador não pode ser apenas a porcentagem de leitos ocupados. É bom lembrar, sobretudo, que não há possibilidade de lockdown apenas com proibição de festas e atividades noturnas, como destacam as autoridades políticas, sem interrupção das atividades de proteção, da atividade de trabalho e proteção, ao mesmo tempo, da população do mercado informal e em situação de rua. Atividades de trabalho devem ser interrompidas planejadamente, com manutenção somente das essenciais para a vida e segurança, e não para o capital, com proteção dos trabalhadores e com horários restritos. Entre as atividades essenciais de verdade estão indústria e comercialização de alimentos para o nosso consumo, fornecimento de água, energia, saneamento, coleta de lixo, serviços de saúde, cemitérios, funerárias, transporte, etc. E entre trabalhadores das atividades essenciais, esses trabalhadores das atividades essenciais têm que ser protegidos com o que nós pudermos fazer de melhor. É inacreditável que até hoje os sindicatos tenham que reivindicar máscaras e outros equipamentos de proteção pessoal. É inacreditável que os ônibus urbanos não tenham cabines de isolamento físico do motorista, como há nos ônibus intermunicipais, e o mesmo para o cobrador. É inacreditável que o dimensionamento do transporte coletivo não tenha sido feito até hoje, para que não haja veículos lotados. É inacreditável que os locais de trabalho, incluindo as escolas, como o Gilmar falou, não tenham sido modificados de maneira que haja ventilação, renovação do ar. É inacreditável que as empresas elaborem seus protocolos sem qualquer participação dos trabalhadores, que são os que conhecem de fato os processos de trabalho. Muitas sequer repassam informações básicas para os seus trabalhadores e sindicatos. A democracia não adentrou pelas paredes dos locais de trabalho no século XXI. Sendo uma pandemia, esses protocolos deveriam ser amplamente divulgados entre trabalhadores e deveriam ser supervisionados pelo SUS, já que as ações de saúde coletiva devem adentrar o interior das empresas. Um outro aspecto fundamental é a disputa da narrativa. Como tudo na história da humanidade, há diferentes narrativas do mesmo fato. Nesse momento, são quase 400 mil mortes apenas por Covid, sem contar as mortes por doenças crônicas que têm sido mal controladas. São mortes as mais numerosas do mundo, em número absoluto, e também em taxas de mortalidade. Isto é, tendo como referência o número de habitantes do país. Revistas científicas, jornais de vários países, Parlamento Europeu e vários cientistas do mundo todo têm visto o Brasil como um cemitério da pandemia, como um laboratório livre para o surgimento de novas variantes do vírus, e tem se manifestado num misto de piada nervosa e terror por várias vezes. Como tudo isto, como esta pandemia,
será registrada no Brasil para gerações futuras? Como uma gripezinha ou como o maior morticínio a que foram submetidas as pessoas, sobretudo as mais pobres, as negras, as moradoras de periferia e os trabalhadores em forma geral? Milhares de mortes e sofrimentos poderiam ter sido evitados. No mundo do trabalho, no tocante à saúde, os trabalhadores têm entre suas narrativas vitoriosas a do reconhecimento das Lerdort como relacionadas ao trabalho. Dos primeiros casos de dores nos braços que as empresas imputavam à negligência dos trabalhadores e ao trabalho doméstico, no caso das mulheres, até o reconhecimento pelo SUS, pelo INSS e pela Justiça, foram anos de movimentos sociais e pesquisadores, profissionais de saúde, de trabalhadores e seus sindicatos. Na pandemia, o processo é semelhante. A depender da narrativa que prevalecer, vai ficar para a história que os trabalhadores que trabalharam presencialmente tinham as condições boas de trabalho com protocolos estabelecidos, com possibilidade de manter distanciamento físico seguro, com disponibilidade de máscara, higienização dos ambientes, afastamento dos infectados, rastreamento dos novos casos, etc. E que os trabalhadores que adoeceram foi porque não seguiram os protocolos, foi porque foram negligentes, ou pegaram em casa, ou foram a baladas e festas. Nós negamos essa narrativa empresarial. As pessoas que trabalham presencialmente foram e estão sendo convocadas pelas empresas. Elas não têm escolha, não há organização para uma greve sanitária nacional. E é inegável que os trabalhadores que trabalham presencialmente estão se arriscando mais do que as pessoas que podem ficar em casa. Se as empresas e o INSS dizem que não se pode provar que o trabalhador se infectou no ambiente de trabalho ou no trajeto, nós devolvemos o questionamento, dizendo que o ônus da prova não pode ser do trabalhador, deve ser da empresa. É ela que deve comprovar que o trabalhador não adoeceu no trabalho. Numa situação em que nos encontramos, em que o vírus é altamente infectante, ainda mais com as novas variantes, em que o número de pessoas com poucos sintomas propicia a circulação de pessoas infectadas, pois elas nem sequer imaginam que estão infectadas. Porque um período de incubação é longo, isso implica que pessoas infectadas, antes de ter sintomas, transitam por aí sem saber que estão infectadas. Não há vacinas para a maioria da população por irresponsabilidade do governo federal. E mesmo assim, o objetivo principal da vacina não é interromper a transmissão numa situação em que não há imunidade coletiva, e sim proteger para que os casos não evoluam com gravidade. Os locais de trabalho costumam ser fechados, mal ventilados, sem renovação do ar, com aglomerações de pessoas, todos os ingredientes favoráveis ao vírus. Há uma enorme insegurança dos trabalhadores, pois há muitas demissões, e o número de desempregados hoje é 3% mais em relação ao início da pandemia, quando já era alto. As empresas aumentam as metas para os que ficam, impondo bancos de horas negativas e impagáveis pelos trabalhadores, pressionando pessoas com comorbidades e grávidas a retornarem ao regime presencial. E, nesse sentido, saúdo a aprovação do PL 3932, da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, que obriga as empresas a retirarem as gestantes do trabalho presencial sem redução do salário. Para agravar a situação, estudos mostram que 60% a 80% dos entubados morrem, e pesquisas têm mostrado que podem ocorrer sequelas, mesmo em pessoas que não requerem internação, sequelas de várias ordens, incluindo alteração de memória, dificuldade de articulação de ideias, além de falta de ar, problemas cardiovasculares, renais, etc. E, nesse contexto, é bem-vinda também a Lei 14.128, de autoria dos deputados Reginaldo Lopes, do PT, e Fernanda Melchiona, do PSOL, promulgada no dia 26 de março agora, de 2021, que prevê a indenização aos trabalhadores da saúde que tenham incapacidade permanente ou aos dependentes em caso de morte. Considera trabalhadores da saúde, trabalhadores além dos tradicionais, médicos e enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, mas pessoal de segurança, pessoal motoristas de ambulância, trabalhadores da limpeza, da copa, além de trabalhadores necrotérios e sepultadores. Considera esses trabalhadores com exames laboratoriais positivos para a COVID ou com quadro clínico compatível, não necessariamente com exame, com teste positivo. Considera com causalidade, inclui trabalhadores com comorbidade, porém, mediante perícia médica federal.
certamente teremos divergências em relação aos critérios de incapacidade permanente a serem utilizados. O reconhecimento da Covid como doença relacionada ao trabalho é fundamental para a prevenção e para a compensação dos que adoeceram pelas leis trabalhistas e previdenciárias. E foi por isso que, juntamente com um grupo de pesquisadores, pensamos em um estudo que tivesse como objetivo central obter informações sobre as condições de trabalho das pessoas que trabalharam e trabalham presencialmente, das condições oferecidas pelos empregadores para proteger a saúde dos seus empregados. Começamos com 7 pesquisadores e atualmente somos 23, de diferentes instituições. Temos uma jornalista e 2 assessoras que gerenciam o andamento da pesquisa. O projeto tem o apoio do Ministério Público do Trabalho. Para sabermos o que se passa nos diferentes locais de trabalho, pensamos em 2 etapas. A primeira já está ocorrendo. Estamos pedindo para os trabalhadores e trabalhadoras responderem um questionário que está no nosso portal e em portais de vários sindicatos, que estão sendo repassados para que mais e mais gente nos conte em que condições estão trabalhando. Dá para responder direto no computador ou mesmo no celular, demora uns 10 minutinhos. Para os trabalhadores não habituados com o meio digital, estamos disponibilizando as perguntas em papel. Nós queremos registrar as condições de trabalho descritas pela voz e narrativa dos trabalhadores. Todos os que responderem terão suas identidades mantidas em absoluto sigilo, como assumido diante de um comitê de ética em pesquisa. Estamos com mais de 2.500 respondentes até agora. O nosso portal é www.congressointernacionaldotrabalho.com/questionário. E o e-mail é dossiercovid@gmail.com. A segunda etapa, que começará em final de abril, é das entrevistas. Vamos aprofundar alguns aspectos que estão aparecendo nas respostas. Uma das perguntas que fazemos é se a pessoa está precisando de ajuda. E 2 temas têm sido recorrentes: apoio psicológico e como emitir a CAT. Como o nosso mote é conte pra gente, conte com a gente, temos respondido uma a uma todas as perguntas e pedidos de ajuda que nos chegam. Essa pesquisa detecta as necessidades dos participantes em tempo real. E como temos uma rede de pessoas e de parceiros, principalmente sindicatos, muitas das orientações temos dado em conjunto. Não se trata, assim, de uma pesquisa que vai fazer um relatório somente no final dela. Aproveitamos as respostas e as dúvidas dos participantes para fazer perguntas e respostas que vai sendo atualizado. Queremos que os respondentes sintam para valer o nosso mote conte pra gente, conte com a gente, que, aliás, foi criado pela Oboré há anos para o Ministério da Saúde. Nossa pesquisa quer ser solidária em tempo real com os trabalhadores. Tudo o que temos produzido, perguntas e respostas, vídeos, matérias jornalísticas, nós disponibilizamos no portal, onde também colocamos histórias de vida e trabalho de trabalhadores que tiveram Covid e sobreviveram, e outros que morreram, como uma homenagem ao povo que trabalha em meio a essa verdadeira guerra. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Muito boa a sua apresentação, como sempre, né? E eu queria lembrar que o pessoal, né, que nós, para quem quiser fazer perguntas, né, para mandar um e-mail para o iearesponde@usp.br, né? Nós, antes de chamar a doutora Luciana, a gente já tem algumas perguntas aqui. O pessoal nem espera a fala, né, Luciana? Já vem, mas a gente quer agradecer, inclusive, o Emerson Rodrigues da Silva, que é advogado também, como você, de Bagé, no Rio Grande do Sul, né? E representa o IPDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, na condição de coordenador do Rio Grande do Sul, e estando presidente do Sereste Macrosul, né? Ele fala do excelente evento, parabéns para os organizadores, né? E ele pergunta aí qual a opinião dos palestrantes diante da posição do STJ, Luciano lembrou que deve ser STF, né? Que sinteticamente definiu que o ônus da prova será do trabalhador provar que fora do ambiente de trabalho ocorrerá o contágio de Covid-19, para que se possa se beneficiar dos efeitos da caracterização do NETEP. O NETEP é o nexo técnico epidemiológico, que automaticamente dá essa relação do trabalho.
Então, a Luciana já iria falar sobre isso, né, Luciana? Aí já responde a pergunta, obrigado, a excelente pergunta aí do Emerson, né? A gente também tem mais uma pergunta aqui, mas aí deixa depois da fala da Luciana. Então, Luciana, por favor, você poderia, então, lembrando, só recordando, agradecendo a Luciana, né? Luciana Barreto, é advogada, né, como eu disse, previdenciária e trabalhista, e ela é sócia da LBS Advogados, tá? Então, Luciana, a palavra é tua. Bem, obrigada, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para a gente discutir sobre segurança e saúde dos trabalhadores. Agradeço o convite do Gilmar, do professor René, para compor esse debate de hoje. Quero também prestar minhas homenagens a todos os trabalhadores e trabalhadoras vítimas da Covid-19, assim como agradecer todos os profissionais em serviços essenciais que estão aí arriscando as suas vidas. Nesse momento terrível, né, pelo qual o Brasil está passando, reafirmando as falas dos que já me antecederam, do Gilmar, da professora Maria Maeno, me coube nessa apresentação pontuar a situação jurídica no âmbito trabalhista e previdenciário dos trabalhadores e trabalhadoras contagiados pela Covid-19. Acho importante fazer um resgate da norma jurídica quanto ao reconhecimento da Covid-19 como doença laborativa. A professora Maria Maeno já trouxe aí algumas informações a respeito da legislação, mas acho que mesmo assim cabe fazer esse histórico, começando lá em março de 2020, quando o Executivo editou aí várias medidas provisórias, e entre elas a medida provisória 927. Essa medida flexibilizava direitos trabalhistas em decorrência da pandemia, permitindo acordos individuais entre empregador e trabalhador para a aceitação, para antecipação e aceitação de férias, feriados, alteração do regime de trabalho para o teletrabalho. Essa MP, ao tramitar pelo Congresso, não teve seu texto aprovado e acabou perdendo aí a vigência, caducou. Mas o interessante dessa medida provisória, para tratarmos hoje aqui, é que, ao ser editada lá em março de 2020, ela estabelecia em seu artigo 29 que a Covid-19 não era considerada doença laborativa, exceto mediante comprovação do nexo causal. E, então, logo de início foi arguida a total inconstitucionalidade da MP 927, né, por toda a precarização que essa MP trazia ali naquele momento, né, aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, sendo que o STF decidiu liminarmente, por maioria, a inconstitucionalidade apenas do artigo 29, que continha esse texto que eu acabei de citar, o qual exigia do trabalhador a comprovação do nexo causal para considerar a Covid-19 como doença laborativa. Também considerou inconstitucional o artigo 31 dessa MP, que limitava a atuação dos auditores fiscais do trabalho à mera atividade orientativa. Importante também dizer que o STF, no início de 2020, antes da pandemia, já havia fixado tese, entendendo que a exposição de trabalhadores a riscos no ambiente de trabalho constitui, sim, hipótese de responsabilização objetiva dos empregadores. Então, em linhas gerais, significa que o empregador, que é do empregador, na verdade, que é do empregador a responsabilidade de comprovar que eventual acidente de trabalho não possui nexo causal com a atividade desenvolvida. Foi a fala também que a professora Maria Maeno enfatizou. E com essa decisão, o STF reconheceu claramente que existe obrigação de reparar o dano, independente de culpa,
nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida implica riscos para os direitos do trabalhador, né, de outros. E nesse momento de pandemia, resta claro que todas as atividades que impõem quebra do isolamento domiciliar coloca, sim, em risco a vida dos trabalhadores e da coletividade pela propagação da Covid-19. Inclusive, no início dessa semana, foi vinculado pela mídia uma decisão de Três Corações, em Minas Gerais, em que a empresa transportadora foi condenada a indenizar a família de um trabalhador. Ele era motorista de caminhão, faleceu por conta da Covid-19, e a decisão, que ainda é de primeira instância, ela usa exatamente essa jurisprudência quanto à responsabilidade objetiva da empresa, para reconhecendo a Covid-19 como doença laborativa. Então, assim, diante disso tudo, não deve haver, ou pelo menos não deveria haver dúvidas, né, quanto à necessidade de comunicação de acidente de trabalho pelo empregador de todos os trabalhadores que estão laborando presencialmente e, porventura, vierem a ser contaminados pela Covid-19, né? Ainda em 2020, setembro de 2020, o Ministério da Saúde publicou a atualização das doenças ocupacionais estabelecidas, né, no Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, NETEP, incluindo aí a Covid-19 como doença, mas no dia seguinte, essa publicação atualizada foi revogada, deixando clara a estratégia do governo em dificultar a caracterização da Covid como doença laborativa para os trabalhadores e trabalhadoras. E aí, acho que um pouco responde a pergunta, né, que foi feita sobre os trabalhadores terem que comprovar, né, a jurisprudência, inclusive essa jurisprudência que foi usada na decisão aí de Minas, ela deixa claro que a responsabilidade é objetiva da empresa em provar que o trabalhador não foi contaminado no ambiente de trabalho, né? Agora, no início de abril, no dia 1º de abril, o Ministério da Economia publicou nota técnica, a qual reafirma a obrigatoriedade dos empregadores implementarem no ambiente de trabalho todas as medidas de mitigação dos riscos da Covid-19, em conformidade com a Portaria Conjunta número 20 de 2020. Esse documento, essa nota técnica de 1º de abril, ela orienta que o empregador não está obrigado a incluir no PCMSO essas orientações e protocolos, o que impacta significativamente no trabalho do SESMIT, da CIPA, por exemplo, contrariando a NR7. E, com isso, coloca em risco a segurança e saúde dos trabalhadores. Quanto à emissão da CAT, essa mesma nota emitida pelo Ministério da Economia enfatiza que o médico do trabalho, ao se deparar com o trabalhador que testou positivo para a Covid-19, ele deve analisar não só, né, o laudo positivo, mas se a empresa está cumprindo com todas as recomendações da Portaria Conjunta número 20. Pela recomendação, se ela está cumprindo com todas as recomendações da Portaria número 20, né, e se não tiver, que o médico do trabalho deve sim recomendar a abertura do CAT pela empresa. Portanto, essa nota técnica do próprio governo, emitida pelo Ministério da Economia, deixa claro que as organizações que não estão cumprindo com os protocolos e orientações da Portaria Conjunta número 20, o adoecimento do trabalhador pela Covid-19 deve ser, sim, considerado como doença laborativa. Essa Portaria Conjunta do Ministério de Saúde e Ministério da Economia, Portaria número 20 de 2020, ela recebeu muitas críticas do movimento sindical por não prever testes como forma de mitigação da transmissão do vírus entre os trabalhadores. Ela é bem falha em relação ao grupo de risco,
Mas é de extrema importância que o movimento sindical se aproprie dessa portaria número 20. Reiterada na nota técnica agora de 1º de abril do Ministério da Economia, de forma bem resumida, essa portaria estabelece que as empresas devem fornecer gratuitamente máscaras e que essas máscaras devem ser trocadas, no mínimo, a cada 3 horas de uso. A empresa deve fazer a organização do trabalho respeitando o distanciamento social entre trabalhadores e clientes, ela deve disponibilizar álcool em gel 70%, deve implementar canais para comunicação com os trabalhadores sobre o aparecimento de sinais ou sintomas compatíveis com a Covid-19, devem também estabelecer formas de triagem na entrada do estabelecimento antes do início da jornada dos trabalhadores, inclusive para os trabalhadores terceirizados. Essa norma é bem detalhada, né, sobre como a empresa deve proceder em casos suspeitos e confirmados para a Covid-19, inclusive com os contactantes. Mas para essa nossa análise de hoje, né, eu pergunto para vocês que estão aí acompanhando a live, né? Qual empresa que tem feito todos esses protocolos que vocês conhecem? Qual empresa que está entregando máscara e está trocando a cada 3 horas a máscara dos seus trabalhadores? Incluindo aí os hospitais, empresas que lidam com saúde, eu posso afirmar que nem os bancos estão cumprindo com a regra da portaria número 20. E se não estão cumprindo com a regra da portaria conjunta número 20, conforme o próprio Ministério da Economia afirmou na sua nota técnica de 1º de abril, então todos os trabalhadores que estão trabalhando presencialmente e foram contaminados pela Covid-19 devem ser, sim, considerados como doença laborativa. Atendendo os bancários, e eu faço esse atendimento aqui em Campinas, Sorocaba, Limeira, outro dia, uma bancária de Sorocaba. Esse foi o único caso que eu não fiz abertura da CAT, porque a bancária, estava conversando com ela falou assim, não, eu estou trabalhando presencialmente, mas eu fui contaminada nas minhas férias na praia. Então, por claro, a gente tinha certeza que não foi dentro da agência bancária que ela foi contaminada. Mas esse foi o único caso. Todos os demais casos, as pessoas tinham certeza que foram contaminadas, sim, dentro do ambiente de trabalho delas. Então, essa nota técnica do Ministério da Economia, de 1º de abril, né, ela ainda é excelente quanto aos casos de suspeita, né? Mas a previsão da CLT é clara no sentido de que a comunicação de acidente de trabalho, ela deve acontecer mesmo em caso de suspeita. Também deve ser levado em consideração se o trabalhador faz uso do transporte público, sendo que, eventualmente, pode ser caracterizado aí um acidente de trajeto, de percurso, né, conforme previsão da lei previdenciária. Por fim, quanto à emissão da CAT, é importante frisar que não é só o empregador, né, que tem o poder aí para fazer a emissão, né, sendo que na falta de comunicação por parte da empresa, a CAT pode ser emitida pelo próprio acidentado, por seus dependentes, por entidade sindical competente, né, pelo médico ou por autoridade pública. Sobre a emissão da CAT, o Ministério da Economia também publicou portaria nessa segunda-feira agora, né, no dia 19, estabelecendo que a emissão da CAT passa a ser exclusivamente por meio eletrônico a partir de junho, sendo que o empregador deve fazer através do e-social e o trabalhador pelo site do INSS. Essa portaria agora do dia 19 de abril trouxe uma inovação quanto às informações que devem ser cadastradas. Ela passou a incluir um campo que questiona se a iniciativa da abertura da CAT foi por iniciativa do empregador, se por ordem judicial ou por determinação de algum órgão fiscalizador.
ainda não está muito claro o que se pretende fazer com essas informações, mas não se apresenta com bons objetivos, né? Bem, falado tudo isso, fica aí a questão, né? Qual a importância da caracterização da Covid-19 como doença laborativa, né? A caracterização tem impactos profundos no direito dos trabalhadores, gerando estabilidade contratual no emprego por 12 meses, né, após a alta médica e o retorno ao trabalho, e, eventualmente, pode gerar aí uma indenização na Justiça do Trabalho por danos morais e materiais. A respeito de indenizações, né, que na Justiça do Trabalho, acho que isso agora vai começar a ter uma jurisprudência maior a respeito disso, ainda são poucas as decisões a respeito desse assunto, mas quanto à indenização, vale lembrar que para os profissionais de saúde foi sancionado neste ano, agora de 2021, a Lei 14.128, que prevê o pagamento de indenização pela União aos profissionais que ficaram incapacitados para o trabalho ou para a família dos que vierem a falecer por conta da Covid-19. O valor da indenização que será paga pela União é de R$50 mil para o profissional incapacitado de forma permanente, sendo que em caso de falecimento, o valor pago para os dependentes é de R$50 mil, mais 10 mil por ano, até que o filho menor complete 21 anos ou 24 anos, se for estudante. Lembrando que essa lei sobre a indenização dos profissionais de saúde tramitou durante o ano de 2020 pelo Congresso e havia sido vetada pelo presidente Bolsonaro, sendo que agora, em março de 2021, o Congresso derrubou esse veto, tá? É importante também frisar que o pagamento dessa indenização pela União não impede a discussão da indenização pelo empregador. Por fim, cabe fazer aí uma análise no âmbito previdenciário, né? As consequências em ter a Covid-19 reconhecida como doença laborativa ou não. Após a reforma da Previdência, existe uma diferença enorme para os trabalhadores e seus familiares quando é reconhecido o acidente de trabalho. Para se ter uma ideia, o cálculo da pensão por morte do segurado falecido por acidente de trabalho é de 100% do salário de benefício. Já para o segurado falecido sem a caracterização do acidente de trabalho, o cálculo do benefício é de 60% da média das contribuições, mais 2% por ano de contribuição, acrescido a partir de 15 anos, se for mulher, né? Ou excedente a 20 anos, se for homem. Assim, o valor calculado do segurado, o homem que falecer por Covid-19 e não tiver a doença laborativa reconhecida, se essa pessoa contribuiu menos de 20 anos para o INSS, o benefício será de 60% da média das contribuições. Então, portanto, 40% a menos do que teria direito se reconhecido o acidente de trabalho. Importante deixar claro que esse cálculo, que após fazer esse cálculo, é que a pensão efetivamente paga para os beneficiários é de 50% desse valor calculado, conforme explicado, acrescido de 10% para cada dependente, né? Não podendo aí ser um valor menor que um salário mínimo. Bem, essas eram as principais considerações e alertas aí que eu tinha para esse debate de hoje. Acredito que haverá uma grande judicialização sobre a caracterização da Covid-19 como doença laborativa, uma vez que o executivo e as empresas claramente tentam negar ou mesmo dificultar, né, ao extremo esse direito aos trabalhadores e trabalhadoras.
mas acredito aí firmemente que temos todos os elementos comprobatórios do direito trabalhista e previdenciário dos que foram contaminados com o vírus e o direito dos familiares que tiveram seus entes queridos levados por essa doença ao se arriscarem aí em locais de trabalho. Temos que promover mais discussões como essa que fizemos hoje, para que trabalhadoras e trabalhadores sejam conscientizados dos seus direitos e que as famílias também possam lutar por esses direitos. Agradeço mais uma vez a oportunidade, fico aqui à disposição para perguntas. É isso, Gilmar. Legal, doutora Luciana, parabéns, né? Você foi brilhante, né? Claríssima nas explicações. Eu queria aqui reforçar, né, o pessoal que está acompanhando ao vivo, né, que façam perguntas pelo e-mail iearesponde@usp.br. Agora, eu tenho aqui na verdade, não é uma pergunta, né? Mas o e-mail da Thelma de Cássio dos Santos, Nery, né? E que ela fala assim: para mim, lembrar as trabalhadoras e os trabalhadores mortos pela Covid-19 e lutar pelos vivos. Concordo, Thelma. Parabéns pela temática, ela diz, organização e apresentações. Ela está falando, as notificações não estão ocorrendo na imensa maioria dos casos de Covid-19 em trabalhadores, cuja transmissão tenha certamente ocorrido no ambiente de trabalho. Aí ela dá uma sugestão aqui: aproveitar o dia 28 de abril e que sejam emitidas e divulgadas CATs simbólicas por instituições pertinentes, com a intenção de gerar movimentos que garantam a divulgação sobre a necessidade do nexo, emissão de CAT, né, e estimulem as demais emissões, né? Então, muito obrigado, Thelma, né, na verdade, não é bem uma pergunta, né? Ela está mais concordando. E aqui é a Cristian, nossa companheira, né? Cristian Leal, nossa companheira de grupo, né? Do grupo IEA também. Ela, para mim, cumprimentando e parabenizando os palestrantes, gostaria de questionar quem protege e promove os trabalhadores do setor público nos diversos setores e funções, incluindo trabalhadores de saúde, fiscais, professores, em um estado de bem-estar, de mal. Ela faz uma estado de mal-estar social. Ela faz uma analogia com o estado de bem-estar social. Como o que vemos no Brasil hoje. Parece que só as empresas são culpadas e que só a CLT vale. Grata. Né? Cristiano Leal é sanitarista da Escola de Saúde Pública da Bahia, né? Também fiscal de vigilância sanitária, e também companheira nossa aqui. Vocês entenderam a pergunta? Quem gostaria de responder? A Cristian. Fique à vontade. Bom, eu gostaria de comentar alguma coisa sobre isso. Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque nós acabamos dando muita importância e destacando o setor privado, quando o setor público também sofre, os servidores públicos sofrem muito também. E eu colocaria, quer dizer, fora a Covid, que inúmeros, milhares de servidores no país inteiro estão se dedicando ao combate da Covid, seja nos hospitais, nas UTIs, na atenção primária à saúde, em vários lugares, né? Nas vigilâncias de saúde, tudo. São pessoas de linha de frente, todas essas, né, que estão correndo riscos, sepultadores, inúmeros trabalhadores. E eu diria também que, assim, fora a Covid, também tem uma outra coisa. Nós, infelizmente, o serviço público, ele acabou importando aquilo que tem de pior no setor privado. Por exemplo, metas descoladas das missões dos serviços públicos, muitas vezes descoladas. Então, são formas que eu julgo de uma certa privatização ou de distorção, né, da missão de serviços públicos em geral, que deveriam ser proteção à saúde,
saúde, à vida das pessoas, aos direitos das pessoas. E o sistema de avaliação dos servidores também muitas vezes é acoplado a essas metas que geralmente ou nem sempre são compatíveis com aquilo que deveria ser o serviço público. Então, são formas de distorção que são introduzidas no sistema de gestão para que se mude, de fato, a prática do serviço público. E isso traz muito sofrimento aos trabalhadores, porque os trabalhadores do serviço público sabem que eles deveriam estar fazendo outras coisas, não aquelas a que eles são praticamente obrigados, até por causa do desempenho que existe no serviço público. Então, eu acho que essa é uma questão bastante importante e vale para o servidores, em relação ao Covid, vale a mesma coisa. Eu acho que é importante caracterizar também, da mesma forma, a Covid ou outras doenças relacionadas ao trabalho. Nem sempre são CATs, porque a CAT é um instrumento do INSS, mas existem diferentes instrumentos de notificação em cada seu serviço público municipal, estadual, federal, né? Acho que isso a Luciana pode dizer melhor que eu, que ela conhece bem mais. Obrigada. Quer completar, Luciana? Não, completo nesse sentido mesmo que a professora Maria Menino trouxe, né? A caracterização, ela se dá da mesma forma, não deve haver uma diferença, né? Apesar da gente a gente acaba tendo a CLT e tendo, de fato, a Justiça do Trabalho como um parâmetro maior, mas o servidor público também está abrangido pela legislação e deve sim fazer a comunicação aí dentro do seu setor, do seu âmbito, para que isso fique registrado, né, e também para que possa aí ter os benefícios de quem sofre um acidente de trabalho, né. É mais nesse sentido mesmo, confirmando aí o que a professora já colocou. Legal. Temos mais uma pergunta aqui do Emerson Rodrigues da Silva. Ele fala, boa tarde, palestra de excelência da doutora Luciana, tá? E também concordo com ele. Pergunta, se a doutora sabe de como será a operacionalizado, melhor dizendo, o procedimento de pagamento da compensação financeira aos profissionais e trabalhadores da saúde, conforme a Lei 14.128, de 26 de março de 21, pois na literalidade da lei não faz referência. De fato, entendo que deve ser algo que aconteça de forma administrativa, que não haja nenhuma necessidade se houver algum processo, um processo administrativo, né? Eu ainda não fiz esse requerimento. Essa lei, ela é falha. Ela tem uma outra falha que até aproveito aqui para colocar, que é referente aos filhos com deficiência física. Ela coloca um mínimo de pagamento da indenização por 5 anos, mas eu acredito que não possa haver nenhuma limitação nesses casos, né? Então, enquanto a pessoa for viva, deve receber essa indenização anual, que é de R$10 mil por ano, mas ainda não a fiz. Acredito que seja assim de forma administrativa, que a gente venha a formalizar esse pedido. É bem recente, foi em março que a lei foi publicada, mas isso deve começar a acontecer já de imediato, porque são muitas as vítimas dos profissionais de saúde, como o próprio Gilmar colocou aí, número de médicos, enfermeiros, pessoas ligadas ao sistema da saúde. Temos aqui também a Christian respondendo, ela falando assim, gratíssima professora, na verdade fiz uma provocação para chamar a atenção desse setor desprestigiado e mal avaliado por gestores, os patrões, né? Concordo em gênero e número. E faltou o grau aqui, né, Cristian? Um grande beijo para você. Não temos ainda mais perguntas daqui do pessoal, mas eu vou assim, fazer uma provocação, porque eu sempre também sou provocado nessa questão. Porque você falou, né, doutora Luciana, que até a própria pessoa pode preencher
a CAT, né? Mas a gente sabe que as pessoas, eles não sabem, muitas pessoas nem sabem o que é a CAT, nem sabem o que é a comunicação do centro de trabalho, muitas vezes não sabem os campos, né? Tem um campo lá, inclusive, que tem que colocar qual a doença, né? Tem uma certa dificuldade para as pessoas em geral poderem preencher, né, esse documento aí para ter esses benefícios todos que você já mencionou. Qual que seria a sugestão, né? Pode ter a Luciana, a doutora Maria amanhã também, se quiser também responder. Eu acho que o pessoal deve estar curioso para saber sobre isso. Bem, a minha fala é muito ligada ao sindicato da categoria, né? Eu acho que é importantíssimo todos os trabalhadores que foram acometidos pela Covid-19, eles buscarem o sindicato, buscarem o Sereste, né? É nesses locais que eles vão conseguir ter informações, as informações importantes para poder fazer a abertura do CAT, saber os seus direitos, né? Então, assim, de fato não é fácil, é uma série de informações. Hoje, faz muito tempo que eu não faço nenhuma CAT de forma física, até porque o protocolo disso no INSS era um sofrimento grande para o trabalhador, mas a partir de junho agora, desse ano, a CAT vai ser só emitida de forma online, né? Tem a praticidade de emitir, já saiu o número da CAT, tudo isso, mas lógico que existe uma dificuldade. Então, assim, se poder se apoiar no sindicato, no Sereste, é de extrema importância para o trabalhador, tá? Para buscar as informações, entender os seus direitos e poder fazer aí a emissão da CAT. Gilmar, eu gostaria de falar também, fazer um comentário sobre isso. Claro. Olha, vamos fazer um paralelo. Eu acho que assim, a tecnologia ela é muito importante ser utilizada, e como a doutora Luciana falou, quer dizer, para ela é muito fácil fazer a CAT online e é preferencial até, né? Assim como para vários CERESes. Mas eu conheço serviços de saúde no município de São Paulo, no centro da cidade, que não têm acesso à internet, por exemplo. Os trabalhadores também, num país em que há uma desigualdade enorme, em que há muitos trabalhadores excluídos digitalmente, eu acho que colocar a CAT exclusivamente de forma eletrônica me parece uma forma de exclusão. Então, eu não acho que seja positivo. A segunda questão, eu acho que mesmo para empregadoras, por exemplo, empregadoras domésticas, também tem dificuldade. É claro que o número de empregadores domésticos hoje que fazem a CAT deve ser, assim, uma minoria da minoria, né? Mas, de qualquer maneira, é uma forma também de já quebrar, de matar no nascedouro, né? Esse direito que o trabalhador tem. Então, eu acho que essa nota que saiu em relação à CAT exclusivamente eletrônica não me parece positiva. Não me parece positiva mesmo, porque não deixa esta possibilidade de ter física. É a mesma coisa nós que temos contas com o telefone, de um monte de coisas. Hoje a gente trata sempre com uma maquineta. Quando a gente tem algum problema, a gente trata com a maquineta. É muito mais complicado, é muito mais chato a gente não ter um local físico como alternativa. Então, acho que essa é uma questão. E eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para a doutora Luciana, que é o seguinte: me parece que essa lei dos trabalhadores, essa compensação financeira aos trabalhadores da saúde é muito importante, muito útil, como nós todos destacamos aqui. Agora, eu acho que uma questão que fica pendente é qual é o conceito, qual é o critério a ser utilizado como de incapacidade permanente, que é o caso de uma das indenizações. A morte me parece que realmente é um fato, mas a incapacidade permanente está sempre em disputa também, né, pelos diversos critérios. Não sei o que é que você acha sobre isso, se isso vai ser uma coisa que vai ser, a avaliação vai ser feita pelo médico perito federal, né? Tenho certeza que será dessa forma, Maria Milena, da mesma forma que é a aposentadoria por invalidez, né? Que é a incapacidade total para aquele trabalho, né? Isso que é importante a gente estar destacando.
uma incapacidade total para o trabalho que a pessoa exercia e que seja de forma permanente, né? Eu acho que vai haver uma disputa, com certeza vai haver uma disputa aí em relação a esse conceito, né? Mas eu acredito que o conceito seja aquele que a gente já vem disputando dentro do INSS, né? Com os pedidos de aposentadoria por invalidez. Essa lei, assim, só também essa lei, ela foi bem discutida no Congresso, né? Até na minha fala eu enfatizo que ela é uma indenização paga pela União, mas isso não impede do trabalhador questionar a empresa que ele estava trabalhando, né? E receber, sim, uma indenização do empregador, seja ele mesmo sendo a própria União, né? Então, essa lei, ela não impossibilita uma outra indenização. É isso. Eu queria aqui fazer uma retificação, né? Que eu falei que a Maria Maeno, a doutora Maria Maeno, ela foi a pioneira, né, nessa questão da Covid como uma doença do trabalho, mas eu esqueci de falar que esse artigo, primeiro artigo que saiu, inclusive, foi a duas mãos, né? Foi com o José Carlos do Carmo, né? O Cal, né? Então, queria aqui lembrar que foi os dois, né? Que foram os pioneiros, né? Ao levantar essa questão. E a pergunta da minha filha aqui agora, Luciana, a gente sabe que esses direitos, né, são ela não mandou aqui para o REA, fez direto aqui pela porta aqui. A gente sabe que esses direitos são pessoal que é registrado, né, tem carteira assinada, CLT, ou mesmo estatutário, enfim, tem um vínculo empregatício, né? Agora, ela mesma trabalha como terceirizada, como é que fica nesses casos desse pessoal, né, autônomo, né, que também não deixa de ser, mas é um vínculo diferente, mas são autônomos, né? Se encaixam também nessa categoria? Não, infelizmente, aí não é a mesma... Não são os mesmos direitos, né? Por isso que a gente luta tanto, né, para as caracterizações, né, daqueles, não digo da sua filha, né, nesse momento aí, que de fato, pelo que você está falando, ela é de fato autônoma, né? Mas tem muitos trabalhos precarizados, né, que a gente tem visto acontecer, como essa uberização, né, que deixa, sim, o trabalhador sem lenço e sem documento. Essa que é a grande verdade, né? Então, assim, a gente está aqui está conversando de direitos de pessoas, de fato, que têm um contrato, uma relação de contrato estabelecida com o empregador. Mas a luta de outras pessoas que não têm essa relação de contrato tão bem estabelecida, ela é anterior a isso, né? Do estabelecimento dessa relação para poder lutar por esses outros demais direitos, né? Esse viés é o viés que, de fato, mais me preocupa, que é dos precarizados. Mas, para quem é autônomo, de fato, aí não teria, né? Não tem um empregador aí, não tem essa comunicação aí. Mas o motivo, né, doutor, para esse grupo de estudos do IEA, né, o nosso grupo de estudos está trabalhando porque é um problema realmente toda essa gama de trabalhadores sem direitos aí cada vez maior, inclusive. O Emerson novamente, né, o Emerson tinha feito a pergunta, né, e novamente mandou outro e-mail aqui. Está bem interessado o Emerson, né? Para mim, seguindo o raciocínio da pergunta anterior, né, que era aquela como é que é mesmo, da pessoa, do ônus da prova, né? Diante da demanda que se dá, lamentavelmente, diante dessa terrível epidemia pelo falecimento dos operadores em saúde, certamente deverá ser regulamentada
a referida lei, fazendo previsão de tais procedimentos, pois, pasme, em sua literalidade, não formaliza nem o órgão que receberá o protocolo administrativo. Portanto, como sugestão, deverá ser trabalhado, ele coloca entre aspas, né, politicamente, para que se saia do papel a sua efetiva operacionalização. Né? Ele está só, na verdade, está mais concordando aqui, né? E tem mais uma aqui também, né? Deixa eu pegar aqui. Fernanda Teodoro Salles de Carvalho. Obrigada pela pergunta, Fernanda. Ela fala: para mim, prezadas e prezadas, parabéns pelo debate de alta qualidade. Quanto mais canais de atendimento aos trabalhadores estiverem disponíveis nesse momento, melhor. Aí ela cita aqui sindicatos, Serestes. Para quem não sabe, né, Serestes são centros de referência de saúde do trabalhador, toda a cidade, as secretarias de saúde têm, né? Então, é um órgão da prefeitura, né? Então, muita gente não sabe. E na Pastoral Operária a gente está sempre explicando. Ela fala de centro de apoio ao trabalhador, etc. Mas vocês não entendem que a forma de atendimento desses órgãos de apoio ao trabalhador também precisaria ser mais prático e se aproximar mais da atual realidade de isolamento social? Por exemplo, e-mail, telefone, WhatsApp, videochamadas. O isolamento afastou muitos trabalhadores do sindicato, mas ainda assim os descumprimentos à lei continuam acontecendo. Está mandando uns abraços aqui, né? A Fernanda também é advogada. Tem mais uma pergunta da Tarsila. Vocês preferem responder essa primeiro, depois eu faço da Tarsila? Ou já faço da Tarsila também? Vocês decidem. Quer responder já? Então, fiquem à vontade. Depois eu faço da Tarsila. A Tarsila também é outra companheira nossa aqui do IEA. Pode, quem... Eu falo. A Fernanda é advogada na LBS, advogados. Eu estou vendo aqui a pergunta. E sim, de fato, né, os sindicatos, eles têm, pelo menos o movimento sindical tem discutido já, né, há alguns anos aí, uma nova estrutura, ou pelo menos deveriam estar, né, em sua maioria, mais próximos, né, em como estar mais próximos dos trabalhadores, né? Então, acho que o uso de toda a tecnologia, principalmente com os mais jovens, né? Eu acho que faz sentido, sim, e estar mais próximo das suas categorias nesse momento em que os trabalhadores organizados em home office, no isolamento social, também dificultou um pouco mais da presença do sindicato, né? Isso é uma nova realidade que vai ter que ser vencida aí pela organização dos trabalhadores. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, mas precisa, sim, de um processo de um novo olhar, com certeza. Gilmar, eu gostaria de falar também sobre isso. Eu reforço o que a Luciana falou, principalmente quando a gente tem hoje uma parcela considerável de trabalhadores em home office. Então, assim, isso acaba também sendo um fator de distanciamento dos trabalhadores, da possibilidade do sindicato intervir e ajudar os trabalhadores. Então, eu acho que os trabalhadores em home office também têm que se sentir à vontade para procurar o sindicato para ajuda, porque não há saída individual. Eu sempre falo, acho que essa situação que nós temos exige que a gente se organize e lute conjuntamente. Em relação aos serviços de saúde, eu acho que é preciso, sim, um compromisso muito grande de vários lugares do Sistema Único de Saúde para que se aproximem dos seus usuários. A atenção primária da saúde permite o acesso direto a cada casa, a cada telefone. As pessoas têm telefone, têm contato. Acho que é fundamental que os serviços de saúde ajudem a fazer a busca ativa de infectados e pessoas que estejam com outros problemas crônicos, que
Não é porque tem Covid que o hipertenso deixou de ser hipertenso ou o diabético deixou de ser diabético. Então, as doenças crônicas também têm que ser assistidas de uma forma sistemática, porque o número de mortes de pacientes com doenças crônicas que não a Covid também está aumentando. Então, acho que é fundamental que haja esse trabalho mesmo, que se utilizem todos os recursos tecnológicos para isto. E eu digo isto porque eu fico sabendo, algumas vezes, de serviços de saúde, inclusive de Serestres, que não agendam trabalhador por telefone. Eu acho que isso é uma coisa que não existe possibilidade de defesa, entendeu? Acho que tem que agendar por telefone da forma que for. Diz que o trabalhador tem que ir pessoalmente até o serviço de saúde para agendar, e se o médico não estiver lá, volta uma outra vez. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Eu acho que isso é uma coisa, é um desserviço que se presta, e eu gostaria até de colocar, e eu acho que uma forma de atuar é por meio de conversar com os gestores, com os coordenadores de serviços, e se utilizar também das CISTES, que são as comissões intersetoriais de saúde do trabalhador, e também dos conselhos de saúde, que eu acho que são fundamentais tomarem conta disso, né? Perfeito, doutora, isso, né? As doutoras, né, perfeitas. Então, vou para a pergunta da Tarsila, que é a nossa companheira aqui da UEA, a doutora Tarsila. Boa tarde, gostaria de parabenizar todos os palestrantes pelo excelente evento. Como o Ministério da Saúde poderia trabalhar em conjunto com o Ministério da Economia para a capacitação dos peritos médicos, previdenciários, para tema tão relevante para que mais trabalhadores pudessem ter um acidente de trabalho caracterizado em exame pericial. Abraços a todos. Eu vou perguntar para a doutora Maria Baiana isso daí, porque a perícia, né, inclusive, para quem não sabe, né, a tese de doutorado dela é justamente sobre perícias, né? Aliás, belíssimo trabalho sobre as perícias, né? Então, depois aí a doutora Luciana, se quiser complementar, e aí a gente vai fechando aqui o nosso evento. Eu acredito que foi um evento bem esclarecedor para a classe trabalhadora, né? Então, Gilmar, sempre quando a gente fala de capacitação, eu acho que a gente tem que pensar qual a mensagem, qual é o conhecimento técnico, quais são os critérios que são utilizados. Então, digamos, se a gente fosse discutir hoje sobre quais as medidas para a pandemia, nós teríamos até que preparar muito bem o que é que nós passaríamos para as pessoas. Certamente não passaríamos coisas do tipo qualquer medicamento como tratamento precoce de Covid, né? Mas tem gente que acredita nisso, inclusive médicos, né? Então, nós temos diferentes linhas de abordagem de vários assuntos. E a incapacidade para o trabalho é uma das questões mais polêmicas dentro de perícia judicial, trabalhista, previdenciária, acidentária, ou dentro do INSS, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, acho que teríamos que discutir quais são os critérios que nós vamos utilizar para considerar uma pessoa incapacitada para o trabalho permanentemente. Acho que essa é a primeira questão. Existem critérios, inclusive trabalhados pelo Ministério da Previdência Social há alguns anos, o Índice de Funcionalidade Brasileiro, né, que foi uma adaptação com base em CIF, em Classificação Internacional de Funcionalidade da Organização Mundial da Saúde. Então, existem critérios, mas hoje nós não sabemos quais critérios estão sendo utilizados. Então, teria que ter transparência para fazer uma discussão técnica desse assunto. E eu acho que não interessaria só para o Ministério da Saúde e para o Ministério da Economia, mas sim para vários pesquisadores envolvidos na discussão do que é incapacidade. Eu acho que teria que se abrir essa discussão. Essa é a minha opinião. Perfeito, doutora. Quer completar alguma coisa, Luciana? Não? Só registrar que nesse governo atual que estamos é um sonho e pensar em capacitação por qualquer ministério que seja, né, da saúde, da economia, mas é a luta mesmo, é a luta. E, assim, nesse momento que eu vejo que vai existir, sim, uma luta jurídica grande, né, uma demanda jurídica grande aí, porque a disputa está colocada, né? O governo não quer, os empresários não querem,
essa caracterização da Covid como doença laborativa, mas ela existe, ela está clara, ela está posta, e a gente vai ter que disputar isso daí claramente. Continuarmos na luta, né, doutoras? Bom, doutor, eu acho que o objetivo nosso aqui acho que foi alcançado, mesmo as pessoas que não assistiram agora, que assistirem depois, eu acho que vão poder ficar mais esclarecidas sobre esse assunto. Eu acho que o nosso objetivo foi... Eu quero novamente agradecer tanto a doutora Maria Maeno como a doutora Luciana, né, por ter aceitado o convite, e eu agradecer ao doutor por ter me convidado também para falar de um tema tão importante, né, sobre isso. Então, um grande abraço a todos e todas e muito obrigado pela participação. Obrigado, Gilmar. Primeiro, Gilmar, como palestrante brilhante, como coordenador, moderador, foi perfeito. E as nossas colegas queridas convidadas, Maria Maeno e Luciana, brilhantes e muito posicionadas, mais do que brilho técnico, científico ou erudição, aqui nós temos lado, sim, temos lado, o nosso lado é a defesa dos trabalhadores, da sua saúde, e esse foi o critério, inclusive, temos convidado Luciana e Maria Maeno, porque conhecemos os posicionamentos e trabalhamos juntos em outros ambientes, em defesa dos mais fragilizados, mais vulneráveis, sobretudo nessa grande assimetria de forças que cada vez se acentua mais e que foi mencionado nas falas de todos vocês. Então, eu queria parabenizar as falas que foram feitas e o posicionamento. Me junto a vocês, me conhecem também, nós estamos engajados em um movimento que ainda é, vamos dizer, contra-hegemônico, eu acho que sempre será contra-hegemônico, porém, nesse momento, eu acho que é fortemente contra-hegemônico, porque há uma aliança, nem vou falar essa palavra, mas há uma parceria entre o empresariado mais retrógrado possível com o governo de plantão. E, então, essa aliança faz com que a classe trabalhadora seja a mais prejudicada num processo, de um contexto, porque não é só na Covid, como foi bem colocado aqui por vocês, os três, a Covid veio a acentuar, ou veio a demarcar com mais nitidez o processo de pauperização do Brasil, processo de desmonte de direitos sociais no Brasil, desmanche, desmonte, e veio justamente, uma das explicações por que a pandemia vai tão mal no Brasil, porque encontrou um país vulnerável, fragilizado, de enormes, gigantescas desigualdades, e eventualmente a pandemia veio a acentuar essas desigualdades. E eu queria, então, agradecer, agradecer pelas contribuições de vocês três, Gilmar, Maria e Luciana, que vieram, e também quem perguntou, quem contribuiu, as pessoas que se manifestaram, que veio reforçar que nós fazemos parte somos e fazemos parte e estimulamos o movimento social no sentido pró-trabalhadores, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, e em defesa da sua vulnerabilidade e sua posição de desvantagem em todas as frentes atualmente no Brasil, inclusive nas instituições públicas, como aqui foi mencionado pela doutora Maria Maeno, que quando se propõe que o Ministério da Saúde treine ou capacite os do Ministério da Economia, por exemplo, a Perícia Médica Federal, é um questionamento que talvez a proposta é boa, mas quem vai treinar quem num ambiente totalmente contaminado com viés contrário aos interesses da classe trabalhadora, contrário às verdades científicas, como foi salientado pela doutora Maria Maeno, é uma grande questão. Nós estamos num momento muito difícil, que requer, sem dúvida, a mobilização da classe trabalhadora, dos sindicatos, dos movimentos sociais, que se juntem, já que somos todos minoritários, minoria contra-hegemônica,
e cada vez mais acentuada com as novas normativas que saem todos os dias, todas as semanas. Bom, esse é um posicionamento pessoal, um posicionamento também enquanto Frente Ampla em defesa da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, como a ABRAST, também a Associação das Vezes Saúde Trabalhador e Trabalhadora, e esse grupo do IA está posicionado, não digo em nome do IA, porque não temos essa credencial, mas enquanto grupo de estudo, nós temos esse compromisso social de levantar essas questões e buscar contribuições em defesa da classe trabalhadora. É o nosso compromisso, é a razão de ser desse grupo, inclusive. Bom, ao encerrar este evento, eu queria, então, mais uma vez agradecer quem ainda permaneceu, quem vai ver depois, porque sabemos que cresce o número de pessoas que assistem posteriormente este evento, e o evento só foi bem sucedido por causa dessa coordenação, articulação feita pelo Gilmar Ortiz, que nós agradecemos muito, e as colegas que vieram a brilhantar essa tarde, como eu disse, mais, tanto por sua erudição e credibilidade, mas também por seus posicionamentos. Lembro a todos que esse grupo vai promover, no dia 26 de maio, o 13º encontro científico, o evento científico, que tem por título A Perda da Razão Social do Trabalho no Brasil, contribuições para o enfrentamento e reconstrução, que vamos ter contribuições importantes da Bahia, com a professora doutora Graça Druck e com o professor Ladislau Dobor. Aqui da PUC de São Paulo, este evento está sob a responsabilidade das colegas Christian Leal, também da Bahia, e da colega Juliana Camilo. Mas já está confirmado nesse horário, dia 26, uma quarta-feira. Normalmente são as quartas-feiras os nossos eventos. Hoje, excepcionalmente, viemos para uma quinta por calendário interno do IEA. Para encerrar, digo que nós estamos... Esse evento do dia 22 faz parte de uma série de eventos que estão sendo realizados, e principalmente na semana que vem vão ser realizados várias iniciativas simultâneas e concorrentes e complementares sobre o 28 de abril, Dia Nacional, Dia Mundial, Dia Internacional, em memória das vítimas dos acidentes e doenças do trabalho, que este ano vai trazer foco especial sobre o problema da Covid-19, mas como foi dito nesta reunião aqui, não é o único problema. E continuam havendo os outros acidentes e as outras doenças do trabalho ou não do trabalho, e que estão acometendo a classe trabalhadora. Professor René, então, o último e-mail para o senhor. Muito bem. Bom, eu vou... Eu posso lê-lo ou não? Eu vou responder, diga, por favor, colega que está... enviando da cidade de Pelotas, eu vou responder diretamente ao colega, ou a pessoa que escreveu, o Gustavo. Não, eu vou responder para você direto, Gustavo, usando o seu colega, ou então também peço à colega, já mandou, já tem o telefone, e eu vou fazer uma resposta direta ao Ari Gustavo Real, da cidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul, meu estado natal. Eu lhe respondo, e a resposta já é sim, mas eu vou te responder direto. Obrigado, então. Então, lembro que 28 mesmo, 27, a Frente Ampla vai ter um evento importante, 18h30, também coordenado por Gilmar, que está aqui, e Márcia Bandini. Dia 28, eu vou participar de 4 eventos, desde de manhã até à noite, no Brasil, em Caxias do Sul, com os sindicatos metalúrgicos, às 10 horas, com a Unifesp, aqui às 14 horas, com a CUT, às 18 horas, e com o México, com a UNAM do México, às 20 horas. E assim estamos todos engajados e pelejando. A causa merece a nossa dedicação. Somos poucos, somos minoria, somos contra-hegemônicos, e se nós não nos unirmos e não lutarmos, ainda vamos ser cada vez menos, e a classe trabalhadora vai ser cada vez mais oprimida, adoecida e morta pelas condições de trabalho vigentes e consagradas nesse país
principalmente nos últimos anos. Muito obrigado. Encerro aqui este evento. Boa tarde, até breve.